estudantes do quarto ano, eu sou a sua professora do componente curricular de ciências. Você já costumou me ver aqui na tela. Eu sou a Alba Lide e eu quero te convidar a estar participando da aula sobre ciclo da água. E nós vamos fazer primeiro alguma observação importante para que a gente compreenda esse ciclo. Nós sabemos já que a água, ela é a sobrevivência do ser humano. Sem água, nós não conseguimos sobreviver. Mas você sabe quais são as características da água que faz com que ela seja favorável para o nosso consumo? Se você não sabe, vem comigo. A água, ela tem que ser incolor. Incolor quer dizer o quê? Que ela não tem cor. Ela tem que ser uma água transparente, uma água turva, é uma água meio escura, com uma coloração diferente, ela já dá sinal para a gente que ela não é uma água favorável, uma água boa para o nosso consumo. A segunda característica que você tem que observar também é que a água, ela é inodora, o que seja, ela não tem cheiro. Se você pegou o copo, colocou a água e sentiu um cheiro na água, quer dizer então que essa água não está boa para o consumo. E a terceira característica de uma água boa para o consumo, ela tem que ser insípida. O que quer dizer isso? Ela não tem gosto. A água, você não consegue definir entre salgado, doce, azedo, você não consegue definir, porque a água em si, a água boa para o consumo, ela não tem gosto. Então, pega como base da aula de hoje essas características. Não tem cor, não tem cheiro e não tem gosto. Vamos lá. Ciclo da água. Vamos entender como que a água ela faz um ciclo, como que funciona esse ciclo. A chuva é o resultado da evaporação de rios e mares. Então aqui nós já temos a primeira definição de chuva. Como que forma a chuva? Os rios e mares, eles fazem o quê? Eles evaporam. Já falamos em aulas anteriores que a evaporação nada mais é que um aquecimento da água através do calor, quer seja do calor natural, que é o sol, ou do calor artificial, como o exemplo de um aquecimento da água no nosso fogão. Quando você coloca uma quantidade de água, como exemplo, para fazer o café, e ela começa a entrar no processo de ferver, o que acontece? Se você deixar muito tempo, a água vai reduzir a quantidade. E o que aconteceu com aquela água? Ela evaporou. Então, a água evaporada, ela forma o quê? As nuvens, que são as nuvens de chuva. Formam as nuvens e, quando carregadas, liberam a água em forma de chuva. Então, esse trechinho aí acabou de confirmar o que eu acabei de falar com você. Como que forma a chuva? A chuva ela é formada da evaporação da água dos rios e mares. Lembrando também que essas figuras ilustrativas eu tirei do vídeo, que foi uma sugestão para você estar acompanhando esse processo e realizando também a sua atividade.
Parte da água fica no solo, formando os rios, represas, nascente e córregos. De que água que nós estamos falando? Nós estamos falando da chuva. O que aconteceu? A água evaporou, formou a nuvem, veio a precipitação, que é o quê? A queda da água em forma de chuva. Os rios desaguam nos oceanos, onde a maior parte da água evapora e começa o ciclo novamente. Então, é assim que acontece o ciclo da água. Ela está na terra, ela evapora para as nuvens e depois ela retorna para a terra. Outra parte forma o lençol subterrâneo, a água fica armazenada em decorrência da chuva, que se infiltra por rachaduras no solo. O que acontece quando vai cavar um poço artesiano? O poço artesiano, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar uma água com uma sonda, com o equipamento certo, embaixo da camada do solo, que é chamado de lençol freático. Então, essa água que o solo absorveu, ela vai para uma camada bem abaixo desse solo e forma o lençol freático. É onde é encontrado a água que nós chamamos de água de poço. Estação de tratamento de água. Aqui em Valadares nós temos o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O que eles fazem lá para que a água chegue de qualidade na nossa torneira e para que nós possamos também fazer uma nova filtração dessa água e ficar boa para o consumo. Lá na estação de tratamento de água, que é chamado de ETA, Estação de Tratamento de Água, eles utilizam tanques. A água é captada do Rio Doce e ela passa por tanques. Nós temos o tanque de carvão, de areia, de cascalho fino, do cascalho grosso e, na etapa final, a água recebe o flúor numa quantidade ideal para a nossa saúde. Quando a água está passando pelo processo do carvão, da areia, do cascalho fino e do cascalho grosso, ela está sendo o quê? Purificada. Eles estão tirando o quê? As impurezas. Ela está sendo filtrada nesses tanques aí, conforme a ilustração que está mostrando para vocês aí alguns tanques. E depois recebendo o flúor e destinada às nossas residências. Estado físico da água. Já falamos em aulas anteriores, mas é necessário que a gente venha fazer essa revisão. O estado sólido é aquele estado firme da água. O gelo nós encontramos nas geleiras, na neve, etc. E nós encontramos também através do resfriamento que nós fazemos na nossa geladeira, no congelador. Então, colocou a água lá e ela tornou sólida, ela tornou firme. Estado líquido. Onde que nós encontramos o estado líquido da água? Nos mares, rios, lagos, nas fontes, no solo e no subsolo. Quando eu falo do subsolo, eu estou falando o quê? Do lençol freático, da água abaixo da camada do solo, que é uma profundidade. Já teve experiência de encontrar água a 11 metros de profundidade. Mas isso aí é relativo, depende do local onde estão procurando
a água no lençol freático. Estado gasoso, onde nós encontramos então o estado gasoso? O gasoso ele está na atmosfera em forma de vapor de água. Quando a gente observa, já dei esse exemplo da roupa no varal, ela vai aquecer, ela vai escorrer e vai então sair aquele vaporzinho que justifica aí o estado gasoso. Mudanças do estado físico da água. Eu tenho aqui algumas nomenclaturas que nós temos que ter o conhecimento para estar realizando nossas atividades e aplicando também na nossa vida. Fusão. O que é a fusão? A fusão é quando a água passa do estado sólido. O que é o estado sólido? O estado firme para o estado líquido. Você pegou o gelo, deixou lá em cima da pia para até ele derreter, é um exemplo, então, de fusão. Evaporação é quando a água passa do estado líquido para o gasoso, para o vapor, que foi o exemplo que eu dei quando a gente vai fazer o café, colocou a água para ferver, aí quando a água começa a ferver, o primeiro sinal é a gente começa a ver o vaporzinho. Deixou um tempo a mais, ela vai reduzir e também a evaporação da água é o exemplo aí desse termo. Condensação é quando a água passa do estado gasoso para líquido. Como que acontece isso aí? Quando você pega umas pedras de gelo e coloca no copo e deixa no cantinho lá em cima da sua mesa ou na pia para derreter, o que acontece aí? A condensação, o copo parece que ele começa a ficar suado. Isso aí é a condensação, aquelas gotículas de água. Aí, às vezes, a gente até pensa assim, será que essa vasilha furou? Porque naquela superfície que você colocou o copo, fica tudo molhado. Porque ocorreu a condensação. Nós estávamos no estado aí gasoso, né? E aí foi transformando. E nessas gotículas aí. E a solidificação é quando a água passa do estado líquido para o sólido. Se agora a água já derreteu, o copo suou, aconteceu a condensação, eu preciso agora de fazer a experiência, eu preciso de congelar essa água de novo. Como que eu vou solidificar, fazer que ela fique firme? Eu volto com essa água para o congelador. Então, nós temos aí que dominar todos esses processos para que a gente venha compreender o próximo passo das aulas que nós iremos estudar ainda sobre o ciclo da água. Atividade. De qual atividade que eu estou falando? Atividade que você recebeu na plataforma SMED GV. Quais as principais características da água? Eu não vou voltar lá no slide, não. Pensa aí direitinho, dá uma olhada na sua resposta. Se você colocou que as principais características fala que a água não tem cor, e nós chamamos de que nome? Qual o termo usado? Ela é incolor. Se fala que a água é inodora, ela não tem cheiro, qualquer cheiro na água, ela te dá sinal que não é para consumir. E se você falou também que a água é insípida, que quer dizer que ela não tem sabor, genial, você acertou essa questão. Número 2. Quais os estados físicos da água? Essa questão você não pode errar, porque a gente já vem trabalhando há mais tempo. Mas vamos revisar junto comigo? Os estados físicos da água são estado sólido, líquido e gasoso. Esses são os estados físicos da água. 3.
De acordo com o texto, podemos encontrar a água de acordo com o texto, a água no estado sólido, nós podemos encontrar da forma como o gelo, nós encontramos na geleira, na neve, etc. Do jeito que está no texto, o estado líquido, no texto fala assim, mares, rios, lagoas, fontes, subsolo, etc. E do estado gasoso, de acordo com o texto da plataforma, fala na atmosfera em forma de vapor de água. Essa questão, eu creio que você não teve dificuldade, porque ela te chama atenção para a interpretação do texto e também da memorização quando você fez a leitura. Vamos agora para a atividade de número 4. Observe, agora que você já aprendeu um pouco mais a respeito do ciclo da água, o que é o ciclo da água? O ciclo da água nada mais é da água que evapora e vai para formação de nuvens e depois ela retorna para a terra. Parte da água vai ficar no subsolo, que nós chamamos de lençol freático, abaixo do solo, e parte da água formam os rios, lagos e mares, que ela vai ser evaporada, essa é a ideia central, e formar a chuva de novo. Então, nós temos um ciclo, né? Esse ciclo justifica, então, o ciclo da água. Observe o desenho apresentado a seguir e tente identificar as etapas que estão indicadas pelos números. Número 1, condensação. O que é a condensação? Nós falamos o quê? É quando ocorre o quê? A água, ela escorre do copo, ela escorre do recipiente, formando aquelas gotículas. Nós temos também a precipitação. O que é a precipitação? Deu o número 2. A chuva vai ser formada na nuvem, a nuvem está carregada e ela então vai precipitar. Ela vai formar a chuva e os pingos vão cair. O 3 é a transpiração. A água que caiu, a árvore absorve essa água que está no solo e como que ela absorve isso aí? Ela absorve através da raiz. E aí ela faz a transpiração através das folhas. O 4 é a evaporação. A água, então, formou, a chuva caiu, precipitou e formou o rio, formou o lago, ou ela foi para o mar. E aí o sol aqueceu e ela evaporou. Evaporou e o ciclo fez o quê? Começou um novo ciclo da água. Então, o ciclo da água, para você entender em forma bem resumida e clara, o que acontece? A água dos rios, mares e lagos evaporam, formam as nuvens. Quando as nuvens estão muito carregadas, ocorre a precipitação, que é a chuva, a água cai e depois começa um novo ciclo. A árvore absorve a água necessária através da raiz. Ela também tem a transpiração, que é através das folhas. O solo fica encharcado, aquela água que foi o excesso, ela vai para o fundo, formando lençol freático, e a água que está no rio, o sol aquece o rio,
o mar e o lago e forma então um novo ciclo. Espero que tenha ficado claro para você. A nossa aula acabou e o nosso combinado é: não deixe de mandar a sua atividade lá no WhatsApp da sua sala para que você seja avaliado, para que os seus colegas saibam que você está fazendo atividade e que nós tenhamos também um retorno prazeroso com toda a sua participação. E para acessar a plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela e não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube SMED GV. Beijos e até a próxima aula.